Você se conhece bem a ponto de conseguir descrever como é o seu pior? O que você faz assim de mais desagradável? Em outras palavras, assim, qual é o lixo? Como é o cocô psíquico que você produz? Esse vídeo é um oferecimento do Café com Alma, dentro do programa Terapia Sem Fronteiras e do método da vibração consciente. Eu sou a Andrea do Café com Alma e essa pergunta, apesar de um pouco estranha, ela faz parte de um processo terapêutico que visa acelerar alguns ganhos na medida do possível. Por quê? Porque ela começa atrelando a uma coisa que a gente está mais habituada, assim, por exemplo, no ramo industrial, que são os resíduos gerados pela atividade humana, né? E se for pensar assim em processos digestivos, os dejetos, vamos dizer, são a última etapa onde é descartado algo inútil, né? Que já não serve mais para nutrir nada no organismo, animal no caso. Então, à medida que você associa com esses dois termos, né, resíduos e dejetos, fica um pouquinho mais fácil você tentar responder essa pergunta. Por que eu digo tentar? Logo de cara, a gente já esbarra numa verdadeira muralha chamada mecanismos de defesa. Nós mentimos, fantasiamos, negamos, esquecemos, projetamos, distorcemos, criticamos, a gente faz de tudo. A lista é grande, tá? Do que a psicanálise chama de mecanismos de defesa. Eu só dei aqui uma resumidinha para a gente poder avançar no vídeo. Você não deve conhecer ninguém que fala assim, ah, eu sou invejoso. Ou então aquele que fala assim, ah, eu sou egoísta mesmo, eu quero que o outro se lasque. Mais difícil, né? Quando muito, vamos dizer, a pessoa coloca assim, ah, eu dou chilique, ou então eu sou chato, ou sou teimoso, coisas do tipo, né? E aí o exercício de tentar responder essa pergunta acaba cavocando um pouco mais o nosso conteúdo inconsciente, que é o que eu vou explicar aqui nesse vídeo, é, fazendo uma pequena alusão, assim, só uma proporção, tá, do que os estudos indicam. O que a gente tem como consciente é cerca de 10% de nós mesmos. Então, a partir da investigação de si mesmo, né, a gente se depara. Eu vou citar aqui dois aspectos mais comuns, que são, o primeiro deles, vamos chamar aqui de eu inferior, dentro da terapia transpessoal, ou mesmo o id na psicanálise. Também pode ser conhecido como sombra ou como o bicho. Esse é o nosso lado mais primitivo, tá? E ele não tá nem aí pro social, para nada, ele causa mesmo. Porém, se ele está bem alinhado, ou seja, não é uma força que está distorcida, se ela está atuando em conjunto com os demais aspectos de nós mesmos, ela acaba sendo de defesa extremamente poderosa ou uma força de propulsão mesmo, é aquilo que nos dá a garra, a gana de ir atrás daquilo que a gente quer. Então, se a gente for pensar assim, o eu primitivo, ele não precisa ser um monstrinho, entendeu? Ele pode atuar em conjunto, num sentido mais favorável. Só que quando distorcido, ele realmente causa, tá? Mas a gente vê de tudo. Eu vou citar um exemplo que não necessariamente é algo desagradável, mas que socialmente pode ser visto como desagradável. Aquele cara que, meu, virou uma fera, desceu das tamancas e chutou o balde. E aí que em vez de falar, nossa, fulano virou uma fera, de alguma maneira, ele soltou o bicho literalmente. Para quê? Muito provavelmente para se defender de alguma situação, alguma pessoa invasiva, algo que realmente ele quis dar um basta. Isso é um conteúdo desagradável? Socialmente pode ser, mas é um conteúdo inútil que precisa ser descartado? Não necessariamente. Na verdade, isso é uma força de defesa. A gente vê dentro do eu inferior até um exemplo contrário, né? Um eu muito fraco, fragilizado.
que está mais para apatia, por exemplo, ele não tem aquela gana, o desejo de realizar, de construir, e aí a gente tem exemplos que a pessoa não está com nem o ego muito fortalecido para ir atrás do que se quer e não está nem com a força de querer algo, né? Isso também é um aspecto que pode até ter um pouquinho a ver com depressão. São conteúdos, vamos chamar assim, negativos, que são manifestados, né? Mas que, mais uma vez, refletem um aspecto distorcido do eu. Um outro eu que também pode causar bastante transtorno na vida do nosso lado adulto é o nosso eu criança. Uma criança ferida, ela é um perigo. Se ela não for adequadamente cuidada, acolhida, pode, eu não estou afirmando aqui, mas pode até ter a ver com uma síndrome de pânico, que é infelizmente, é um mal bastante comum aí na sociedade hoje em dia, né? E além da criança ferida, a gente tem também a criança birrenta, a criança fantasiosa, síndrome de Peter Pan, ou reizinho. Quando a gente tem uma criança mimada dentro de nós, ou seja, né, que ela não está adequadamente ajustada à função original de uma criança. A criança traz o quê? A criança traz alegria, traz cor, traz o lúdico, traz o gostoso na vida, né? Imagina uma criança birrenta, ela não traz nada disso, ou seja, ela está em disfunção com o que poderia ser e, portanto, gera um conteúdo desagradável, né? Vamos voltar à historinha do lixo e do dejeto. Esses são dois aspectos somente que eu estou citando aqui nesse vídeo, mas assim, dentro do inconsciente, que é um universo em nós, né? Bom, a partir do momento em que você consegue, vamos dizer assim, equalizar melhor essas forças, você consegue também filtrar com esta pergunta, essa mesma pergunta, filtrar e chegar no que é efetivamente um conteúdo inútil que você gera, tá? Coisas que são particulares à sua pessoa e que, no fim, precisam de um descarte. Infelizmente a gente vê, principalmente em famílias, né, verdadeiros descartes coletivos, um rebosteio na sala de estar ou na cozinha da casa, em que todo mundo vai lá e joga o seu conteúdo, o que tem de pior, e não fica gostoso, né? Então imagine uma situação, uma circunstância, um cenário onde os membros da família têm noção de si mesmo e conseguem dar o devido descarte para o seu pior lado. E a gente teria o melhor dos mundos, né? Mas a gente sabe também na prática que infelizmente não é assim, só que à medida em que você individualmente consegue ter noção melhor, né, ter uma consciência melhor sobre si mesmo, isso está atrelado a conseguir separar o que é seu do que é do outro. Isso por si só já é um tremendo ganho terapêutico, porque daí já não fica aquela coisa muito misturada. Então, quando você consegue reconhecer melhor esse lado, as coisas vão se destrinchando melhor. É muito comum a gente ver conteúdos falando sobre prosperidade, né? Isso tem bastante, ou mesmo evolução espiritual. Mas eu praticamente não vejo uma atenção sobre o seu pior. Aí é que tá a coisa, né? Imagina assim, até numa perspectiva até meio óbvia, se você consegue conhecer melhor o seu pior e atenuar ele, por consequência, você também consegue potencializar mais o seu melhor, né? Falando em formas de descarte ou saneamento, vamos dizer assim, bem saudáveis, são coisas bastante simples, né?
às vezes o próprio fato de dar uma atenção maior a si mesma, ou descansar, ou exercícios físicos, hobbies, o bom humor. Espiritualidade é uma excelente forma de sublimação, né? Ou conseguir às vezes criar imagina assim, um ambiente em que é só seu, né? Vamos pensar em banheiro. Banheiro você vai lá, né? O banheiro não é sala. Se você consegue criar uma forma só sua de descarte, isso também já é muito válido. Pensando em técnicas terapêuticas, o simples fato de falar sobre o seu pior num ambiente adequado, né, acolhedor, propício a isso já ajuda bastante. Tem casos de pessoas que têm dificuldades mais, né, de se manifestar. Nessas situações eu utilizo uma técnica muito simples que eu chamo de som, que é o silenciar, o observar e o manifestar. Por mais simples que seja, nem sempre as pessoas se dispõem a isso, né? Porque parte da necessidade de um esforço sobre si mesmo. Não é o terapeuta que vai trazer fórmulas mágicas para a sua vida, né? O terapeuta, ele tem ferramentas que vão colaborar nos seus processos investigativos, nas formas de ressignificar o seu entorno, ou experiências passadas, mas no fim do dia é você que tem o seu universo de possibilidades, é você que tem múltiplas escolhas e, por consequência, múltiplos desdobramentos em cima das suas escolhas, mas o que vale, assim, de principal e inicial, eu diria, né? Porque tem outros aspectos que são trabalhados em terapia, mas é o autoconhecimento. Esse é o primeiro ponto. Então, a pessoa que tem a noção clara, lúcida sobre o seu pior, ela consegue trabalhar esse pior, consegue separar o que é seu do que é do outro e, por consequência, ela gera menos situações ruins, vamos dizer assim, né? Conteúdos desagradáveis. Por quê? Porque ela já consegue dar os devidos descartes, os melhores descartes para o seu pior, entendeu? Outra técnica que eu não citei aqui, que é muito usada pela transpessoal e funciona com muitas pessoas, eu não diria com todas, mas as pessoas que têm uma capacidade de abstração maior, quando a gente pensa em visualizações positivas, atreladas aí, dá para chamar um pouco de indução hipnótica. Não é hipnose, mas é uma espécie de indução, porque o cérebro ele não consegue separar o que é realidade do que é ilusão, ou do que é fantasia, do que é imaginação. Então a gente se utiliza desse recurso para literalmente inserir conteúdos favoráveis à pessoa dentro do seu inconsciente, né? Isso é um outro tipo de técnica que é usada em processo terapêutico que ajuda bastante. Bem, eu espero ter colaborado em algum sentido. Eu vou ficando por aqui e obrigada por ter visto o vídeo até o final. Um abraço.